Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui trazendo novas informações para vocês, diretamente de Brasília, do julgamento do 8 de janeiro. E nessas informações vocês vão ver Luiz Fux divergindo dos votos de Moraes e Dino. É isso mesmo, pessoal. O Fux surpreendeu a todos, até os ministros foram pegos de surpresa aí. Vamos ver o que mais vai vir por aí nesse julgamento, trazendo aí as notícias com o Oeste, né, com elas, deixando todos os créditos para eles na plataforma do YouTube. Mais uma vez, pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Bom, intervalo nessa sessão dessa manhã, no julgamento no STF1 em Brasília. Luiz Fux pediu agora cerca de 10 minutos, ele que vinha fazendo seu voto, bastante diferente dos outros dois que acompanhamos ontem. O ministro Luiz Fux, o terceiro voto da fase final do julgamento, depois de Moraes e Dino, que votaram ontem pela condenação de Bolsonaro e outros 7 réus, acaba de defender incompetência do STF1 para julgar esse caso e pediu a nulidade do processo. Fux abriu a sessão dizendo que não cabe ao STF juízo político e trouxe muitos outros pontos significativos que a gente analisa a partir de agora em Oeste com elas aqui no nosso estúdio. Obrigada pela excelente audiência, companhia com a gente aqui nessa manhã. Marina Helena esteve em programa de TV ontem, um outro, comentou sobre sua expectativa de algo muito parecido como foi o voto de Fux agora nessa manhã até então. Por que teve essa impressão e o que de mais importante o ministro juiz Luiz Fux apontou até agora? Bom dia, né, a todos os nossos ouvintes aqui, a toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu completo 45 anos. Parabéns! Parabéns! Já pedi para você que está acompanhando esse julgamento histórico, deixar o seu like. Eu não podia receber um presente melhor do que esse presente do ministro Fux. Enfim, um ministro que leu a Constituição e que zela por ela. Então, isso dá uma esperança de que não, a justiça não está e o Estado de Direito não estão completamente enterrados no Brasil. O que isso vai acarretar, Adriana, não sabemos, porque o que ele divergiu até agora seria mais do que suficiente para anular todos esses processos, né? Então, mas vamos ver como que isso vai se dar. E começando, então, desde as primeiras análises do ministro Fux, ele questionou a questão do foro. Então, isso caberia, sim, o anulamento desse processo. Ele disse que isso deveria estar na primeira instância. E não estando na primeira instância, se fosse julgado pelo STF, deveria ser julgado pelo plenário, como começou a ser os julgamentos do 8 de janeiro. Jamais na primeira turma. Então, isso seria suficiente para anular, sem dúvida nenhuma, esse processo. Mas aí ele vai além, né? E ele trouxe outros pontos que também são bastante relevantes. Por exemplo, a questão do ramagem. O ramagem, a gente viu aí que você teve a Câmara pedindo a suspensão do processo contra ele, né, desse processo contra ele. E não acataram esse pedido e o Fux julgou que deveria, sim, ser acatado na sua íntegra, então, esse pedido. Então, isso também foi um ponto relevante. Agora, ele começou a analisar, antes disso teve mais uma, deixa eu até, tanta coisa, a gente está aqui, são tantas, a gente está aqui separei aqui sobre ele falar que não cabe ao STF juízo político, um ponto crucial nesse caso, né? E disse também que a defesa não teve acesso às provas completas, nem tempo suficiente para avaliar material tão vasto que ele chamou de tsunami de páginas. Tsunami de páginas, que é o data dumping, o cerceamento da defesa, que ele falou que a gente sabe que são mais de 70 teras, dependendo de como se dá, como isso entra como uma página de PDF, a gente está falando em milhões até bilhões de páginas. Então, é um negócio absurdo. Trazendo uma coisa que seja conservadora, se você lê uma página por minuto, a gente está falando de mais de 14 anos. Então, isso também é super importante, isso também poderia levar à anulação desse processo. E agora, ele julgou que
que não pode ser válido atribuir o crime de organização criminosa. Então, isso também foi bastante importante. Ele traz ali vários pontos, o fato de que tem que ser uma organização que não esteja ali por um fim único, né, que continue ali, são diversos crimes, trouxe a questão de arma de fogo, que às vezes pode ser usado para aumentar as penas e que não faria sentido nesse caso. Então, ele trouxe vários pontos. A verdade é que o Fux, até agora, a única coisa que ele manteve foi, de fato, a delação de Mauro Cid. Então, que era uma das coisas que ele também poderia, de alguma maneira, pedir anulação. Mas o Fux está dando uma aula e traz essa esperança para a gente de que ainda existe, né, um ministro do STF que zele pela Constituição. É pedir muito, gente. Pois é. Outro ponto bastante interessante, e então aquele nosso parabéns de aniversário à Marina Helena, bastante especial aqui nessa manhã. Deixe seu parabéns para a Marina Helena por aqui também, ou no Instagram, no X dela. E vamos seguindo, e dou um bom dia também bastante especial e carinhoso para Juliana Moreira Leite. A grande manchete em todos os canais de comunicação é: o STF, na opinião de Fux, não tem competência para esse julgamento. O STF1 deveria ser levado esse caso ao plenário, situação que já foi discutida, mas deve ser reaberto. Falando também, um outro ponto bastante importante, eu passo para a Ju, que mudar de entendimento é sinal de humildade, diz Luiz Fux. Abro aspas aqui para ele: juiz deve ter humildade para absolver quando houver dúvida. E aí também esse ponto que a Marina Helena traz sobre Mauro Cid, que fez cerca de 9 delações premiadas, quase todas diferentes uma das outras. Aí eu abro aspas para a fala de Fux sobre Mauro Cid. Esse colaborador acabou se auto-incriminando, porque o colaborador confessa e, nesse sentido, parece desproporcional a anulação dessa delação. Então, estou acolhendo o parecer do Ministério Público e voto para aplicar a Mauro Cid, para se aplicar os benefícios. O Mauro Cid, ele trocou a história várias vezes, foi e voltou. A delação dele foi uma loucura. Mas o que o Fux falou também, né, é que a mera existência, se é que havia, de um plano golpista, não configura numa organização criminosa, né? Imagina, não tinha arma, não tinha nada. E o caso, óbvio, tem que ser julgado pelo plenário completo, né? O que eu fico feliz e eu respiro um pouco aliviada é que em tempos de abusos e decisões jurídicas, né, que na verdade são políticas, né, decisões políticas travestidas, né, de decisões jurídicas, a postura do Fux representa uma esperança para muitos brasileiros, né? Um lapso de lucidez. Então, lembrando que nenhum tribunal, né, pode se sobrepor à Constituição. Ele deixou isso bem claro, e atropelar os direitos de defesa. Bom, tem um outro ponto, Paula Camacho, bom dia para você também, sobre essa questão da humildade. Luiz Fux diz o seguinte: mudar de entendimento é manifestação de humildade judicial, é evoluir, porque o direito não é um museu de princípios e ele está em constante mutação. Falou também Fux que houve cerceamento de defesa dos réus. O início do voto de Fux hoje teria causado surpresa aos colegas ministros na corte. Lembrando, falta apenas um voto para a primeira turma do Supremo formar maioria. Os próximos votos são de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que não devem acontecer ainda hoje. O placar é de 2-0 até então, com os votos de Moraes e Flávio Dino. Hoje o julgamento é só de manhã e vamos acompanhar na íntegra aqui no YouTube da Revista Oeste. Estamos comentando nesse momento porque Luiz Fux pediu 10 minutinhos de intervalo. Já, assim que Fux se sentar de novo, a gente corta mais uma vez para o Ao Vivo de Brasília e vamos acompanhar até o fim dessa sessão de hoje, mais uma vez, hoje só de manhã. Amanhã, dia 11, tem sessão de manhã e de tarde. Na sexta, dia 12, expectativa para o desfecho do julgamento de manhã e de tarde também. Paula Camacho. Adriana, que desmonte dessa farsa, desse teatro que vem se desenvolvendo todos esses meses. Ele deu uma aula de direito, o único juiz de carreira ali mesmo, deu uma aula para todos os brasileiros, deu para todos os juízes que estavam ali. O ponto principal que ele abre o seu voto é que o STF não é competente para julgar aquelas pessoas.
perdeu o foro privilegiado deveria ter ido para a primeira instância. O ex-ministro Marco Aurélio já havia dito isso em diversas entrevistas. O STF não é competente para julgar. Começa por ali e já anulou tudo, voltou para anular tudo. Segundo ponto, ele fala que atos de conversas, cogitações podem ser julgadas moralmente, nunca aplicação da lei. Nunca, porque se você não tem o ato, se você não tem a atitude, se você não tem aquele fato concreto, não tem como aplicar a lei. Meras mensagens não são aplicadas à lei. E o terceiro que chamou muita atenção foi justamente o emprego de armas de fogo. Em nenhum momento da denúncia demonstra, prova que houve aplicação, o uso de armas de fogo. O que ele destacou ali no voto dele foi que a denúncia usa de matérias para falar que pessoas que têm o CACs, que têm o seu direito de ter o porte de armas, estavam lá naquele meio, mas não fala em nenhum momento que tem armas. Então, tudo isso é um desmonte, desmonta todo esse teatro. Não vai mudar em nada, porque basta um voto a mais para que eles sejam condenados. Mas isso expõe o teatro, expõe a ferida. Eu fico aqui, Adriana, só imaginando a cara dos outros ministros vendo tudo isso ser desmontado na frente deles. Paula Camacho hoje tem um compromisso profissional. Deixo um grande beijo aqui para você. É isso aí, pessoal. Isso aí foi a notícia do Oeste com Elas, né? Trazendo informações sobre o julgamento. Se você quer continuar acompanhando esse julgamento, se inscreva no canal e deixe o seu like aí, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube. Eu ainda trago mais uma notícia para vocês aqui do advogado do Felipe Martins, que foi agredido. Agressões de Jeffrey Chiquini e dos vereadores Guilherme Kittler e Rodrigo Marcial exibiram cartazes com a foto do ministro Alexandre de Moraes e bandeiras do Irã e do grupo terrorista Hamas. Aí, né? Por isso a agressão, né? Estudantes esquerdistas da Universidade Federal do Paraná agrediram o advogado de Felipe Martins, Jeffrey Chiquini e os vereadores de Curitiba, Guilherme Kittler e Rodrigo Marcial, quando os três compareceram à instituição nesta terça-feira 9 para palestrar a pedido de alunos do curso de Direito. Chiquini e os vereadores registraram as agressões em vídeos. Os militantes os impediram de acessar o local da palestra e avançaram sobre eles com violência física. O advogado registrou os momentos de tensão em lives transmitida pelo Instagram. O vídeo registrou o momento em que a horda avançou contra Chiquini. Os gritos de recua fascista. Estou sendo expulso da UFPR porque vim palestrar no curso de Direito, disse Chiquini no vídeo. Vim palestrar sobre Estado Democrático de Direito. Apanhei de tudo que é lado. Em entrevista à revista Timeline, Chiquini disse que cerca de 500 militantes de esquerda impediram a realização do evento. Tiveram que levar para uma sala e sair só a hora que a tropa de choque da polícia chegou, contou o advogado. O direito da faculdade na mesma. O diretor da faculdade me trancou na sala e não tinha como sair. Fiquei em cárcere privado. Inacreditável. O advogado registrou o momento em que uma militante o aborda e o chama de covarde. Segundo ela, Chiquini não deveria palestrar na universidade porque iria defender ideias contrárias ao Estado Democrático de Direito. Contrários, com certeza, né, pessoal? Quem é contrário a esses militantes aí, esses esquerdistas sem vergonha, que não tem caráter, defende bandido e aí fala que a pessoa que defende o Estado Democrático de Direito é o bandido. Esse Brasil, eu vou falar para vocês, né, pessoal?
Muito obrigado por você que assistiu até o final do vídeo. Não se esquece, se inscreva no canal, deixe o seu like que vocês vão me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube. E eu sempre vou estar trazendo conteúdos aqui novos, em primeira mão, conteúdos do dia, dos melhores programas de política aqui do nosso país. Então, muito obrigado e até o próximo conteúdo.